são os valores que Deus dotou o homem ao lhe criar. No entanto, o homem que não trabalha, não protege, não provê para sua família, deixa de cumprir seu papel de homem, sua missão, e transfere um fardo indevido para a mulher. Da mesma forma, a mulher que banaliza o sexo, ficando cada dia com um homem diferente, com o tempo perde o seu valor mediante a sociedade. Sobre orientações sexuais, eu respeito a sua escolha pessoal. No entanto, o homem que deliberadamente abandona sua identidade masculina para imitar o comportamento feminino não cumpre o papel que lhe foi dado biologicamente e espiritualmente. Essa desconstrução não é algo natural, mas parte dos movimentos ideológicos que, segundo muitos estudiosos, buscam desestabilizar valores fundamentais da sociedade para torná-la mais vulnerável a manipulações. O Dr. Alexandre Loyola, por exemplo, afirma que essa desconstrução programada pelo sistema enfraquece o homem, tornando-o submisso e incapaz de liderar. Muitos jovens hoje passam horas diante de telas, consumindo entretenimento alienante, ouvindo músicas que desrespeitam tanto os homens quanto as mulheres, que valores estão sendo passados. Estão aprendendo a lidar com os desafios reais do mundo? A figura masculina foi criada com 3 grandes responsabilidades: proteger, prover e gerar descendência. Em momentos de crise, quem vai sustentar e defender sua família se vive no mundo virtual? Um homem focado em realidade virtual, sem preparo ou responsabilidade, não tem força de caráter para proteger uma família. Em termos de relacionamentos, que mulher deseja um homem que se veste como ela, usa maquiagem e salto alto? Mulheres que valorizam sua identidade buscam homens fortes, responsáveis, capazes de protegê-las e prover para a família e os filhos. Que exemplo terão ao ver o pai negar sua identidade masculina? Não confundam liberdade com libertinagem. Uma sociedade sem princípios, sem limites, está caminhando para a autodestruição. E por que isso está acontecendo? Estudiosos sobre ideologias esquerdistas afirmam que isso é uma subversão do sistema que quer dominar as massas. Então, influencia a minoria para enfraquecer a maioria. Por exemplo, países como a China investem em programas para fortalecer a masculinidade de seus jovens, ao mesmo tempo em que organizações internacionais financiam projetos para promover a ideologia de gênero em nossas escolas, influenciando nossas crianças desde cedo. Campanholo 2024. No Brasil, vimos iniciativas para expandir escolas cívico-militares sendo combatidas por governos que buscam encerrá-las. Já se perguntou por quê? Essas escolas não ensinam ideologia de gênero, elas ensinam a biologia. Homem é ser homem e mulher é ser mulher. A realidade é que hoje vemos mulheres tentando agir como homens e homens imitando comportamentos femininos. Precisamos resgatar nossas origens. Já conquistamos muitos direitos, mulheres. Não precisamos confundir isso com a banalização de valores que deveriam ser preservados. Mulheres de valor precisam de homens honrados. Homens de valor precisam de mulheres dignas. Nenhuma mulher consciente valoriza homens desleais ou irresponsáveis. Nenhum homem íntegro aprecia mulheres sem caráter. É algo que transcende ideologias e está enraizado em nossa natureza biológica e mental. Capítulo 2.2 Homem irresistível entre a força e a gentileza. Nós nos conectamos e apaixonamos através do cérebro, pelo inconsciente.
mediante a desafios, com a esperança de prazer e felicidade como recompensa. Muitos homens de valor se conectam com mulheres sem caráter e mulheres de valor se apaixonam por homens cafajestes. Isso acontece porque eles sabem instigar o desejo, a competição, a adrenalina de obter a recompensa depois. Por isso, muitos homens bons ficam solteiros, não sabem como despertar na mulher o desejo, aquele friozinho na barriga, o querer. Homem de valor, aprenda a mexer com o cérebro da mulher de valor. Não faça tudo logo de cara por ela. Ser meloso ou pegajoso afasta. Tenha equilíbrio, dê e tire. Ser bom demais, falar tudo sobre sua vida para ela, vai bloquear o interesse dela por você. Seja misterioso. Não conte tudo o que ela quer saber para mostrar quem você é. Quando um homem fica dizendo logo de início que quer casar, amar, cuidar dela, fazê-la viver o que nunca viveu em um relacionamento respeitoso e amoroso, é tudo que a mulher de valor quer. Mas, inconscientemente, o cérebro dela vai rejeitar esse homem, porque ainda não houve conexão emocional nem desafio. Se, ao contrário, você mostrar tudo isso aos poucos, por meio das ações, deixando-a imaginar e acreditar que vai ter um relacionamento de alto valor sem falar nada de imediato, você pode até não ser ou não ter nada a oferecer, mas a mente dela vai trabalhar, acreditar, se apaixonar, criar uma conexão e ficar obcecada por você. Portanto, seja o homem mais incrível do mundo quando vocês saírem juntos. Crie rapport, mantenha o contato visual, olhe nos olhos dela, interesse-se pelo que ela fala, interaja, imite-a nos gestos, ou seja, dela sutilmente, toque-a levemente e de forma discreta enquanto conversam. Essa técnica de espelhamento libera dopamina e ocitocina, gerando conexão entre vocês. Depois do encontro, dê um tempo para ela pensar, imaginar, sonhar com você, sentir saudade. Não ligue demais, não responda imediatamente às mensagens dela, não reclame, não seja pegajoso, nem cobrador. Seja misterioso, não seja disponível demais, mas também não seja arrogante ou completamente indisponível. Faça tudo isso com equilíbrio. Seja um homem que se cuida e se ama. Seja cheiroso, vista-se bem. Não precisa usar roupa cara, apenas algo que o deixe apresentável. Cuide do cabelo, das unhas, da aparência, dos dentes, do corpo. Vá para a academia, cuide de sua saúde. Tudo isso vai ajudá-lo a elevar sua autoestima e torná-lo um homem atraente e confiante. A confiança em si mesmo transparece beleza exterior. Então, olhe-se no espelho e se ache bonito. Veja-se como um sonho a ser conquistado, e você será. Não seja dependente da mulher, trabalhe, seja cavalheiro, provedor. Seu valor vai aumentar na concepção dela. Se você pagar a conta quando saírem, viva sua vida e torne memoráveis os encontros de vocês. Assim, ela vai ficar obcecada, viciada em você, acreditando que você é o homem da vida dela. Parte 2, dependência emocional. O capítulo 1, o que é dependência emocional? É um transtorno que se caracteriza por um estado emocional que se apega a outra pessoa e acha que não pode viver ou ser feliz sem ela. Não consegue deixar outra pessoa, mesmo que a humilhe, desrespeite, só dê migalhas, comprometendo-se assim o seu bem-estar emocional e a sua saúde mental. A pessoa dependente busca inconscientemente a aprovação e aceitação e o amor do outro, mesmo que isso signifique sacrificar a própria felicidade. Pode se manifestar em diversos tipos de relacionamentos, como românticos, familiares e amizades. Muitas vezes esse relacionamento dependente é caracterizado por desprezo da outra pessoa e doação de si ao máximo. No livro
Fritz Indy, Primeiros Socorros Emocionais, o psicólogo norte-americano Guy Willis diz que estudos feitos com exames de ressonância magnéticas mostraram que a área do cérebro ativada quando sofremos dor física é a mesma ativada quando enfrentamos uma rejeição. Pedro Calabres, neurocientista do canal Neurovox, explica que a dor do coração partido, ou seja, a dor da rejeição e do desprezo, não é frescura, é tão real que se você tomar um analgésico, ela diminui a dor. Ele diz: tem gente que preferia ter as duas pernas quebradas a passar por uma dor dessa. Sem falar que hoje em dia existem muitos sanguessugas emocionais que não te quer mais para massagear o seu ego, não te deixa ir embora. Calabres, 2021. Dependência emocional é um estado psicológico em que a pessoa passa a precisar do outro para se sentir segura, amada, validada ou inteira. A própria identidade e autoestima e bem-estar ficam condicionados à presença, aprovação ou comportamento de alguém, geralmente em relacionamentos afetivos, mas também pode ocorrer com pais, filhos, líderes ou até amizades. Em vez de escolher o relacionamento, a pessoa se sente presa a ele. A dependência emocional é caracterizada por medo intenso de abandono ou rejeição, quando a pessoa tem uma necessidade constante de atenção, provas de amor e validação, dificuldade de dizer não ou impor limites, anulação de si mesma para agradar o outro, tolerância a desrespeito, mentiras e traições, sensação de vazio, ansiedade e desespero quando o outro se afasta. Confunde amor com apego, dor e sacrifício excessivo é o que contém nessa relação. A pessoa perde a sua identidade, deixando de saber quem é, o que quer e o que gosta, passando a viver em função do outro. Os relacionamentos são tóxicos e abusivos, fazendo com que a pessoa aceite migalhas emocionais, humilhação, manipulação e até violência, acreditando que não consegue viver sem essa pessoa. No entanto, a pessoa não se sente feliz, pelo contrário, vive um sofrimento psicológico terrível, causando ansiedade, tristeza profunda, crises de pânico, culpa excessiva, baixa autoestima e, em casos mais graves, depressão. A tendência emocional é um vício emocional. A dependência emocional é um vício emocional, em que o relacionamento passa a funcionar como uma droga. Mesmo causando dor, a pessoa sente abstinência quando tenta se afastar. Nessa relação, a pessoa passa a se auto-sabotar, abandona sonhos, valores, fé, projetos e até princípios para manter o vínculo com essa pessoa que não a valoriza ou não o valoriza. Assim, essa relação passa a trazer até adoecimento físico, em que esse sofrimento emocional prolongado pode se manifestar no corpo através das doenças psicologicamente, como insônia, dores, fadiga crônica, problemas gastrointestinais e imunidade baixa. Fragiliza a espiritualidade, pois o dependente emocional muitas vezes coloca o outro em um lugar em sua vida que deveria ser de Deus, gerando idolatria emocional, frustração e conflitos espirituais. Ou seja, em essência, a dependência emocional não é amor, é medo de ficar só, além de ser o resultado de feridas de rejeição, carência afetiva e ausência de amor próprio. O amor saudável nasce da inteireza, não da falta. Quem se cura emocionalmente escolhe amar, não precisa se submeter para não perder. Capítulo 2. A raiz da dependência emocional. Roberta Calderini, por meio da filosofia Yin Yang, explica como a dependência emocional acontece quando na infância não nos sentimos amados por nossos pais
na vida adulta nos tornamos carentes e dependentes, buscando na pessoa amada o amor e o carinho que não recebemos deles na infância. Calderini diz que Yin é a energia feminina, ou seja, a energia da mãe, que significa amor, carinho, conexão, intuição, força interior, confiança, e é acreditar em si. É você se olhar no espelho e se achar bonita ou bonito, se amar, se valorizar, se cuidar. Calderini 2023. É não aceitar migalhas em relacionamentos, é conseguir dar o seu melhor, o seu amor ao outro e, ao mesmo tempo, não ser dependente dele. É a sua força para impor limites, dizer não e se posicionar. É o seu relacionamento consigo mesmo. Na falta dessa energia feminina, tornamos-nos dependentes do outro, buscando nos relacionamentos aquele amor que não tivemos na infância. Ou seja, a pessoa passa a ter sentimentos confusos sobre si mesma. Não reconhece seu valor, não se posiciona na vida, nem cuida de si em nenhuma situação. Acaba atraindo relacionamentos em que faltam afeto, amor, carinho, cuidado e respeito. Já o Yang é a energia masculina do pai, representa a ação, o movimento para fora, o trabalho e a prosperidade. É o se relacionar com o mundo, com o outro, seu marketing pessoal. A falta de Yang traz problemas como fracassos financeiros, falta de força para se expressar, medo de falar em público, timidez, além de dificultar a construção da vida desejada, seja no trabalho, na área financeira ou profissional. No entanto, tanto o excesso quanto a falta de qualquer uma dessas energias são prejudiciais. O homem com excesso de Yang, pai, a energia do pai, e falta de Yin, energia da mãe, embora tenha força para construir sua vida financeira e profissional, em muitos casos, muitas vezes, torna-se agressivo em casa com a família e passa a buscar a mãe na esposa. Se ela não faz sua comida, ele reclama, briga, xinga, pois em sua cabeça a esposa não está cuidando dele, assim como a mãe não fez na infância. Quando o homem tem excesso de yin, mãe, mas não recebeu os cuidados do pai, yang, inconscientemente buscará casar com uma mulher que cuide dele, que seja a chefe da família e pague suas contas. Falta de iniciativa para o trabalho e para construir com sucesso sua vida financeira. Em resumo, ele não trabalha para sustentar a família. Quem faz isso é a esposa. A mulher com excesso de yin, pai, e falta de yang, não, a mulher com excesso de yang, a energia do pai, e falta de yin, que é a energia da mãe, é aquela profissional bem-sucedida financeiramente e nos negócios, mas que não consegue ser feliz a dois, nos relacionamentos, no amor. Ela não consegue se conectar com alguém, fecha o coração de tal forma que não permite que o homem se aproxime. Muitas vezes sente-se frustrada no amor, infeliz e se sente que sua vida não tem sentido. Outras vezes não se amam, não se cuidam. Outras, né, mulheres, não se valoriza, não se posiciona e quando se casa, acaba atraindo um homem que precisa ser cuidado por elas. Por quê? Porque elas é o macho da relação. Já a mulher com excesso de yin, ou seja, da mãe, e falta de yang, a energia do pai, até consegue se valorizar e dizer não, sabe o que quer, mas quer casar com um homem rico, que banque sua vida e seus luxos. Não busca trabalhar nem ser financeiramente independente. No entanto, como toda regra tem exceção, isso também depende de como cada pessoa foi criada nos relacionamentos que recebeu e de suas características principais. Portanto, para curar a dependência emocional, é preciso entender algumas coisas sobre você, mulher. Você não está velha para construir uma vida de alto valor. Você não é descartável após os 30, 40 ou 60 anos. E até mais.
como alguns homens alienados por ideologias machistas acreditam. Tudo depende do que você acredita. O envelhecimento começa na mente, por isso, sinta-se uma pessoa de 25 anos e as pessoas te enxergarão como um tal. Idade não se conta pelos anos, mas pela mente. Trevisan, 1980. Se você cuidar de suas emoções, de seu corpo, mente, espiritualidade, vida financeira e acreditar, chegará aos 60 ou 70 anos nova, bonita, preparada para realizar seus sonhos e manter um relacionamento baseado em alto valor. Acredite, após o dilúvio, Deus prometeu que o homem iria viver 120 anos. Se você tem 80 anos, ainda falta viver 40. E como você quer viver? Cuidando de você ou doente em cima de uma cama? Já imaginou que o mais provável é você chegar aos 100 anos? Então, cuide da sua aparência, estude, faça faculdade, vá para a academia. No meio, para o fim, tenha o passo a passo para você se livrar da dependência emocional. Calma. Capítulo 3. Lia e a dependência emocional. A sua felicidade não está na outra pessoa, é responsabilidade sua. Você cresceu e sabe se cuidar. A Bíblia conta que a história de Lia, uma mulher que buscou a vida toda pelos meios errados, o que eu e você queremos desde a infância, ser amada. Silva, 2021. Na interpretação do arqueólogo, filósofo e teólogo Dr. Rodrigo Silva e da pastora Thalita Pereira, essa foi uma mulher desprezada, rejeitada, que só queria ser amada pelo esposo e fazer parte da família dele. Em hebraico, seu nome é Leia, que significa cansada. Os nomes das crianças na época eram dados conforme o contexto do nascimento. Lia nasceu em um parto em que a mãe quase morreu e provavelmente essa mulher morreu quando Lia ainda era muito pequena. O pai não demonstrava amor nem por ela, nem por a sua irmã mais nova, Raquel. Na adolescência, Lia já havia passado da idade usual do casamento. Ou o pai não havia oferecido a ela nenhum pretendente, ou se ofereceu foi rejeitada, que é o provável. A Bíblia descreve Raquel como bonita de porte e aparência, ou seja, de corpo e rosto. Enquanto de Lia, a Bíblia só diz que ela tinha olhos sem brilho. Além de não ter beleza física, Lia tinha olhos tristes, algo problemático naquela cultura em que as mulheres cobriam o corpo todo, deixando apenas os olhos à mostra. Como um pretendente a escolheria? Jacó, que fugira da casa dos pais por ter roubado a bênção do irmão e sido jurado de morte por ele, chegou à casa de seu tio Labão, pai das duas moças, e ficou apaixonado por Raquel. Decidiu trabalhar 7 anos para se casar com ela. No dia do casamento, porém, na noite de núpcia, Lia foi obrigada pelo pai a consumar o casamento no lugar da irmã, pois naquela cultura a mais velha precisava casar primeiro. A partir daquele dia, Jacó passou a desprezá-la, odiá-la, reservando todo o seu tempo e afeto e amor para Raquel, com quem se casou uma semana depois, prometendo trabalhar mais 7 anos para Labão. Assim, Lia passou a fazer de Jacó o ídolo de seu amor. Deus nunca aprovou a poligamia na Bíblia. No entanto, Jacó não se importava com a lei de Deus, não se separou de Lia, o que era permitido na época mediante carta de divórcio, e se casou com Raquel também. Maísa Ribeiro diz que a verdadeira esposa de Jacó diante de Deus era Lia, a primeira, com quem ele consumou o casamento. Foi dessa forma que começou toda a dor de uma vida de rejeição, desprezo e sofrimento, na qual, por amor a Jacó, e talvez com medo de ser rejeitada com um divórcio, Lia aceitou ser coadjuvante de sua própria história, ocupando o lugar de segunda esposa em uma época de poligamia. A primeira esposa ficava logo
abaixo do marido em autoridade, podendo dar ordens aos demais. Mas nesta história quem mandava era Raquel. Silva 2021. Lia se deixou humilhar, desprezar e não reivindicou seu lugar na família. A cada filho que tinha, expressava o desejo de ser amada, esperando que Jacó a reconhecesse. Ao teu primeiro filho disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso me amará o meu marido. Gênesis 29, 32. Mas Jacó não a amou. No segundo filho, Simeão, ela ainda desejava amor, mas não o encontrou. Aí nasce o terceiro filho, quando ela diz: Agora se unirá a mim, o meu marido, porque lhe dei 3 filhos. Gênesis 29, 34. Esperando ser vista como família, mas nada funcionou. Pior, Jacó a desprezou até o fim da vida, mesmo sem deixá-la ir embora. Quando Esaú veio ao seu encontro com 400 homens armados, Jacó, como cabeça da família, deveria estar na frente para protegê-los. Em vez disso, colocou na frente as servas e os filhos dela, depois Lia e os filhos dela, ficando por último com Raquel e José, usando Lia como escudo humano. Houve até um momento em que Lia, para dormir com Jacó, teve de comprar uma noite de amor com Raquel, trocando por mandrágoras. Já no fim da vida, Jacó concedeu a primogenitura aos filhos de Raquel, para que eles continuassem a linhagem do povo de Deus, de onde viria o Messias. Mas foi a partir do quarto filho que Lia mudou suas expectativas. Não nomeou mais o filho com base no desejo de ser amada pelo marido, mas em louvor a Deus. Dessa vez, louvaria o Senhor, e chamou o menino de Judá. Gênesis 29, 35. Foi por meio dessa mulher desprezada e desse filho, Judá, que veio a linhagem de Jesus Cristo, e não pelos filhos de Raquel, a amada. Deus deu filhos a Lia numa época em que ter filhos era sinal de bênção e honra divina. Já a mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus. Raquel não tinha filhos e só os teve 14 anos depois de casada. Para competir com Lia, pediu filhos a Jacó. Ele se irritou, dizendo que não estava no lugar de Deus. Então ela lhe deu sua serva para que tivesse filhos com ela, para ser filhos dela. Mesmo sendo amada por Jacó, Raquel queria os filhos que Lia tinha. Lia, por sua vez, tentou conquistar o amor do marido, dando 7 filhos, sem êxito. Ela, por amor e veneração, enquanto era desprezada, aceitou o relacionamento desigual e se sujeitando à irmã. Mas Deus mostrou o quanto era amada e abençoada por ele. Assim, muitas vezes estamos com nossas emoções tão deturpadas que não percebemos que que o maior presente não vem dos homens, mas de Deus. Queremos o que os outros receberam, enquanto o que Deus nos deu é superior. Pereira, 2021. Os filhos de Lia eram superiores ao amor que Jacó dava a Raquel, mas os traumas da vida muitas vezes nos impedem de perceber o quão amados e abençoados já somos por Deus. Silva 2021. Pare de colocar todas as suas expectativas e anseios e necessidades de aceitação nas mãos de quem só te despreza. Você merece muito mais. Não entregue sua vida nas mãos de pessoas assim. Deus preparou um banquete para você. Não aceite as migalhas de um amor não correspondido. Um relacionamento saudável acontece quando ambos se doam na mesma proporção, não quando você faz tudo por ele e recebe quase nada em troca. A dor do coração partido, a rejeição, machuca, dói, mas seguir adiante é sempre uma decisão importante e feliz futuramente. Gosto de uma analogia feita por um autor desconhecido, comparando a rejeição e a falta de amor próprio com a necessidade de comer doces. Sendo diabético, você sabe que se comer vai morrer.
Para se salvar, mesmo desejando, decide enfrentar a abstinência e parar de comer esse doce. Você ama esse homem, ou deseja, ou vice-versa. Basta algumas migalhas do amor dele ou dela para que você se desvalorize, abandone seus princípios, esqueça sua decisão de não querer mais e se entregue totalmente a essa paixão, só para depois se sentir um lixo, mau, sem valor. Entenda, você está com diabetes desse amor. E ele é o doce que, se você comer, vai morrer. Decida terminar, enfrentar e vencer a abstinência. Caso contrário, vai morrer aos poucos e nunca será feliz e realizando seus sonhos, os sonhos que toda mulher ou homem merece e tem. Sentir-se segura, amada, respeitada ao lado de um homem de valor ou vice-versa, é o que todos nós merecemos. Raquel menosprezava Lia porque os filhos dela ameaçavam o amor de Jacó por ela. Jacó desprezava Lia, mas não a deixava ir embora porque ela tinha algo valioso para ele, os filhos. Se alguém te despreza, pune, maltrata, é porque você tem algo que o ameaça e que ele gostaria ou ela gostaria de ter. Pare de se sentir a retardada ou retardado da história. Se o outro pisa em você, é porque, de certa forma, ele vê o valor que você ainda não sabe que tem. Quando você descobrir o quanto já é amada por Deus ou amado por Deus, todas essas questões históricas passam a ser secundárias diante da certeza do amor de Cristo. Quando alguém atacar você, diga: Jesus me ama. Silva 2021. Acabe com essa história de dor, humilhação e menosprezo. Comece sua trajetória de felicidade. Faça sua parte, cuide de você, faça terapia. Não espere por ninguém. Reinvente-se. Mesmo que sozinha ou sozinho. Essas pessoas não vão te ajudar, vão te atrapalhar. E talvez nem goste de te ver vencendo. Ore, jejue. Você não está só. Jesus está com você. Peça a Deus que a cure, anime e a honre. Você verá as maravilhas que Deus fará em sua vida. Capítulo 4. A técnica que cura a dependência emocional. Roberta Calderim deixa clara: a primeira impressão é a que fica. Então, se você já se desvalorizou muito para esse homem, não há mais chance de relacionamento mudar. O certo é terminar e partir para outro relacionamento. Segundo Ítalo Ventura, não. Se você tem dado tudo de si em um relacionamento e só tem recebido migalhas, afaste-se. É preciso terminar, fazer um detox de 1 a 3 meses, dependendo do quanto você já se humilhou para ele ou ela, né? Vá viver sua vida, use esse tempo sem ele para cuidar de você, fazer coisas que não fazia antes, mudar seu visual, ir para a academia, buscar novos estímulos, estude, faça cursos. Não espere esperando, espere vivendo. Ventura 2019. Saia, divista-se e conheça outras pessoas. Você não fez um pacto de fidelidade com ele. E se fez, quebre, pois ele não tem pacto nenhum com você. Durante esse tempo, não procure, não ligue, não mande mensagem, não queira saber com quem ele está. Pare de olhar as redes sociais dele, etc. Ah, mas tem um filho com ele. É meu chefe, então fale apenas o necessário sobre o trabalho ou sobre o filho. Nada pessoal. Uma hora ele volta e dizendo que está com saudades. Não é verdade, é só para te testar. Agradeça e, se ele insistir, apenas diga que decidiu viver a sua vida e correr atrás de seus sonhos. Não é porque ele foi atrás de você que você deve quebrar o detox. Ítalo Ventura diz que você deve ser doce com as palavras, implacável no agir. Cure suas feridas emocionais com terapia. Seu inconsciente está cheio de fracassos emocionais e você precisa limpar sua mente dos relacionamentos fracassados, substituindo-os pela visão do relacionamento dos seus sonhos. Uma técnica sugerida é a TRG. Em um ambiente reservado e confortável, feche os olhos e pense em todas as vezes em que não se sentiu amada ou amado por seus pais na infância.
Visualize-se sendo dependente dele, sem conseguir se libertar. Terminou de pensar? Abra os seus olhos e de 0 a 10 dê uma nota para o desconforto ou a dor que você sentiu ao lembrar disso. 10, 9, 8 indica que doeu muito. 0 significa que não doeu nada. Repita esses pensamentos até que a nota seja 0. Zerou? Seu cérebro entendeu e resolveu. Você se livrou dessa dor da infância. Repita a técnica pensando em todos os relacionamentos abusivos em que você foi carente, dependente, se desvalorizou e não se amou. Vá pensando e dando nota até zerar. Terminou? Repita o mesmo processo, pensando em tudo que está vivendo hoje neste relacionamento. Ao terminar e zerar essa fase também, projete seu sofrimento para o futuro. Imagine sua vida com esse homem, vivendo infeliz, triste, sendo desvalorizada, sem se sentir amada. Repita esses pensamentos até zerar, né? Até parar de doer. Agora que você se libertou da carência e dependência desse homem, visualize o relacionamento que você quer. Imagine-se liberta, vivendo sem ele, construindo um relacionamento de alto valor com um homem de valor, onde você é amada, valorizada e feliz. Imagine-se poderosa, apaixonada pelos seus sonhos e conquistando cada um deles. Continue repetindo esse pensamento até que conseguir dar nota 0 para o quanto você acredita que vai viver tudo isso. Terminou? Você está curada da dependência emocional e pronta a viver seus sonhos incríveis. Mas, se a dor aparecer, se novamente vier a vontade de ser dependente, né, emocional, então repita tudo de novo, toda essa técnica. No e-book online tem os links em que você pode praticar, fazer essa terapia em você, em todas as áreas de sua vida, desde a infância até a vida adulta. Essa técnica da TRG, ela funciona porque cura as vivências ruins que impactaram seu emocional, foram guardadas no seu inconsciente e está gerando quem você é hoje, uma pessoa fraca emocionalmente, cheia de dores, medos, desesperos e falta de força para construir sua melhor versão. Não espere por ninguém, porque as pessoas não vão querer que você o supere. Faça você mesmo o que tem que ser feito. Então você se superará. Leia o meu testemunho e você verá o resultado dessa técnica, que ainda não postei, não sei quando vou postar. Parte 3. O verdadeiro empoderamento feminino. Seja um